Conforme nós anunciamos, estamos recebendo nos estúdios da Rádio CBN Maurício Saito, ele que foi reeleito no sábado para mais 3 anos no comando da FamaSul, que é a Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Maurício, obrigado por atender o nosso convite e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, é uma grande alegria estar aqui, Otávio. Bom dia, Lucas, também. É uma satisfação muito grande. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela reeleição. Eu imagino que agora são mais 3 anos de novas propostas, novas ideias, novas ações. E quais são os planos do Maurício agora para esse novo mandato? Otávio, naturalmente existem algumas dificuldades a partir do momento em que há uma diferença muito grande para o sistema sindical como um todo, não só para a federação, mas como para os demais 69 sindicatos rurais aqui de Mato Grosso do Sul, que é o fim da obrigação da contribuição sindical. Naturalmente, isso faz com que nós tenhamos que nos reformular para poder efetivamente entregar nas bases, nos municípios, aquilo que o produtor rural necessita, e aí, por isso, esse fortalecimento que nós acreditamos muito a partir do momento de uma eleição cujo processo foi bastante democrático e o resultado com a nossa reeleição para os próximos 3 anos. Maurício, isso mudou bastante, afetou todos as entidades classistas, né? Hoje a FamaSul, com a representatividade, com a força que tem, com a importância que tem para o setor produtivo, como é que você está conseguindo driblar ou conseguindo fazer com que a FamaSul não sinta tanto os reflexos dessa questão da proibição aí da taxa sindical? Na verdade, nós temos que fazer a busca de alternativas. Naturalmente, existe toda uma estrutura da Federação de Agricultura que está estabelecida em Campo Grande. Nós temos que lembrar que a nossa federação hoje faz parte de mais de 130 comitês, comissões, e que isso naturalmente exige toda uma estruturação para que isso aconteça. Além disso, nós temos que pensar que essa busca, ela se dá também juntamente com a iniciativa privada, buscar a todos os players que fazem parte da cadeia do agronegócio para que tenham um entendimento do papel e a importância que a federação tem. Eu gosto de destacar que esse processo eleitoral foi uma demonstração muito clara da importância da federação, né? Quando há uma disputa, naturalmente ela só vai acontecer quando a entidade tem representatividade. Por isso, a nossa tranquilidade em entender que essa busca contínua de soluções para esse momento novo, ela é, além de salutar, um desafio que nós vamos suplantar e, sem dúvida alguma, traremos aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul aquilo que eles tanto necessitam, que é a representatividade. Como é que você avalia o resultado desse pleito, Maurício? Você teve 54 votos, mas depois foi impugnado com 52 votos. A sua adversária, Terezinha Cândido, teve 12 votos. Como é que você avalia isso? A FamaSul sai mais fortalecida ou esse processo é normal? Tem aqueles que apoiam, tem aqueles que de repente discordam de alguma coisa. Como é que você vai trabalhar agora aqueles que não concordaram, aqueles que votaram contra? Democracia é sempre muito salutar, né? Naturalmente há um percentual dos sindicatos rurais. Nós tivemos 81% dos votos válidos, e aqueles que não participaram conosco desses 81%, naturalmente eu estou totalmente aberto, sempre disse isso a todos os sindicatos, presentes sindicatos, que o papel da federação é atender a todos, independentemente do que tenha acontecido em relação ao processo eleitoral. O processo eleitoral traz como consequência um fortalecimento para a gestão que agora vai assumir a federação nos próximos 3 anos, porque você está legitimado, né, pela maioria e, naturalmente, sem nenhum tipo de constrangimento, dizer a todos os demais que eu aceito com tranquilidade qualquer tipo de crítica. E mais do que isso, eu agora quero acatar todas as sugestões que vierem dos sindicatos que foram contrários à nossa chapa, para que a gente possa, dentro da legalidade, acatar tudo aquilo e dar continuidade no trabalho. Nós temos aqui unir forças, porque o setor agropecuário necessita da boa união entre os 69 sindicatos rurais aqui de Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando com o Maurício Saito, presidente reeleito da FamaSul. Nós vamos para um rápido, a gente volta a conversar com o Maurício Saito, ele que assumiu a FamaSul em 2015 e agora é reeleito para mais 3 anos de mandato frente à entidade. Lucas. Presidente, você citou que é importante nesse momento, depois de eleito, ouvir aqueles que porventura têm ideias contrárias, como é o caso que votou na chapa oposta ao que o senhor disputou. E uma das críticas que foram feitas pela representante desta chapa, a Terezinha Cândido, que nós ouvimos aqui, era que existia uma certa proximidade nociva à classe entre a federação e o governo do estado. O presidente compartilha essa opinião? O que você acha disso?
Não, Lucas, eu tenho ideia totalmente distinta disso, né? Eu só gostaria de lembrar que a instituição, ela tem que saber trabalhar de maneira conceitual e entender que há necessidade de participação em conjunto com o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Os discursos ácidos, os discursos fáceis, eles fecham portas. Eu sou da construção. Eu gostaria só de relembrar um pouco do meu passado. Eu fui presidente do sindicato de Itaporã na época em que o governador era Zeca do PT. Eu fui presidente da cooperativa Copsema na época que o governador André era o governador, certo? Eu fui presidente da AproSoja, o André Putinelli era o governador. E hoje, como presidente da Federação de Agricultura, o governador Reinaldo é o atual gestor do estado aqui de Mato Grosso do Sul. Em nenhuma dessas gestões que eu participei anteriores à federação, vocês não veem nenhum tipo de discurso ácido ou discurso fácil que eu possa ter feito independentemente de questão partidária. Acredito muito em construção. Eu não acredito que simplesmente você fazer um discurso, por mais que você tenha um posicionamento diferente, nós temos que entender que é através do diálogo que você constrói algo que seja propositivo para a classe. E isso eu vejo muito como uma questão de momento, né? Hoje nós temos uma discussão muito superficial de determinados temas em que há falta de conhecimento mais aprofundado e por isso essa discussão. Naturalmente aceito as críticas, mas eu faço questão de deixar aqui marcado com bastante objetividade que não há nenhuma postura de leniência com qualquer que seja o governo que esteja aqui no nosso mandato. Lembrar também que em relação ao governo federal, por mais que nós tenhamos algumas divergências de pensamento, eu, durante o meu mandato na federação, eu estive com 4 ministros de justiça, só para demonstrar claramente que há uma necessidade de diálogo, independentemente do resultado ser positivo ou não, a gente não pode fechar as portas com qualquer que seja o governo que esteja presente. Perfeito. Presidente, quais são as principais demandas que o senhor identificou e que vai ter que trabalhar a partir de agora? Existe uma demanda que foi colocada pela candidata adversária que é em relação ao voto direto por parte do produtor. Também é algo que eu gostaria de deixar muito bem explicado para que não haja nenhum tipo de entendimento equivocado. Existe hoje na atual legislação da nossa federação, e não só da nossa, mas do Brasil inteiro, de que o voto ele vem através do voto dos delegados representantes de cada um dos sindicatos existentes no estado. Mas eu vou explicar. Quando falo em eleição direta, essa eleição, ela vem com o voto, mas na base, no município, os produtores rurais que são sindicalizados, eles votam dentro dos seus sindicatos para que o sindicato traga o voto através de seu delegado. Então, de fato, os produtores fazem esse tipo de trabalho dentro dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. O que a gente tem que considerar é que há uma participação pequena por parte do produtor rural. E isso não é só no setor agropecuário. A gente percebe isso de uma maneira geral na sociedade, a falta de participação mais efetiva. Então, criticar aquilo que existe, eu aceito com muita tranquilidade. Agora, existe um regramento atual em que, se houver necessidade de mudança, ela tem que ser estabelecida depois do processo já consolidado. Então, eu penso que... O senhor vê alguma necessidade de mudança? Eu penso que tem que ser escutado. Se é uma demanda, vamos trabalhar para que a gente ainda possa mais no momento que a contribuição sindical está um pouco, não é obrigatória, talvez seria uma forma de atrair mais, eu digo assim, pode ser pensado isso também. Exato, mas também, Lucas, eu penso que há uma falha de comunicação dos sindicatos e das federações. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós tivemos em Jaraguari um problema de criação de unidade de conservação que seria extremamente sem nenhum embasamento técnico e traria um prejuízo muito grande aos produtores rurais de lá. Não fosse o sindicato nos alertar, isso teria acontecido. Quando aconteceu, nós levamos a nossa equipe técnica, levamos mais 3 presidentes de sindicatos que tiveram o mesmo problema anterior e foi resolvido o problema tecnicamente, com embasamento por parte da nossa equipe e por parte também da União dos Sindicatos Rurais que lá estavam. Então, é uma demonstração muito clara de que a gente tem que acatar as sugestões, mas tem que ser algo muito bem construído e estudado para que você também não perca a representatividade dos municípios, que é o que é importante. Lembrando sempre, Mato Grosso do Sul tem uma extensão territorial muito vasta. Como é que nós vamos saber das demandas de um município, por exemplo, como Vicentina,
que está lá no sul do estado, um município pequeno, mas que tem uma característica vocacional para avicultura e suinocultura. Nós não teríamos como ter acesso a isso se pensássemos tão somente em atuação aqui em Campo Grande. E por isso a importância, essa capilaridade que existe da federação com os seus 69 sindicatos, para que haja um atendimento efetivo do produtor na sua base. Nós não podemos pensar somente em soja, milho e pecuária de corte. Nós temos um vasto leque de atividades vinculadas à agropecuária no estado de Mato Grosso do Sul. Onde é que o senhor, quais foram os seus principais acertos na primeira gestão, presidente? E onde é que o senhor acredita que o senhor pode melhorar nessa segunda gestão? Eu diria que melhora é contínua. Todo o processo de trabalho desenvolvido dentro de qualquer instituição, a melhora é necessária e contínua. Um dos trabalhos que eu gostaria de fazer é efetivamente melhorar a comunicação da federação para com os produtores e também para com a sociedade, né? E aí um sistema sindical de maneira geral, não só a federação. Porque nós temos muitos feitos realizados, muitas vezes valorizados tão somente na questão econômica, da pujança do setor agropecuário, mas não é só isso que nós temos. Nós temos inúmeras entregas que são vinculadas à capacitação, que é algo que durante essa gestão eu procurei enfatizar muito, que é o compartilhamento de conhecimento. A partir do momento que a gente consiga levar conhecimento aos nossos produtores rurais, haverá uma mudança natural dentro da sociedade, porque a partir do momento que você tenha uma elevação de conhecimento, naturalmente a sociedade cresce como um todo. Fortalecer mais isso ainda dentro dos próximos 3 anos. A aproximação com a comunidade científica. Nós temos um trabalho muito efetivo junto com a Embrapa, por exemplo. Temos a criação de um centro de excelência do Senar MS dentro da Embrapa Gado de Corte. Lá, além de fazer geração de novos conteúdos, nós também estaremos trazendo a agropecuária de Mato Grosso do Sul, profissionais mais habilitados de ensino médio. E isso tem grande importância. Eu acredito muito em educação. Nós temos números muito pujantes nos últimos 3 anos, há um aumento substancial de 140% nos números de capacitações oferecidas aos produtores rurais e seus colaboradores dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Eu tenho hoje 2 cadeiras dentro da Embrapa enquanto conselheiro assessor externo. Isso também traz uma relevância muito grande. Isso a gente tem uma dificuldade de comunicar isso, exatamente pelo fato do nosso trabalho diário ser bastante intenso. Mas, mais uma vez, me colocando à disposição enquanto federação, enquanto nova diretoria, nova gestão, de acatar a todas as sugestões para que nós possamos evoluir de maneira geral. A gente volta a conversar com Maurício Saito, presidente reeleito da FamaSul. Presidente, as ações do Senar, a gente sabe que abrangem aí diversos municípios pelo estado. Qual é o seu plano, qual é a sua visão, quais são as ações que a FamaSul, né, que o sistema deve fortalecer, aumentar, ampliar, manter, apesar das dificuldades? Como é que você vai trabalhar o Senar? Bom, o Senar, eu acredito que seja a maior escola, né, a céu aberto que exista no nosso país. Então, eu vejo com muita tranquilidade um dos grandes pilares que eu vejo como desenvolvimento para qualquer sociedade, que é compartilhar conhecimento e levar a educação. Nós tivemos, já disse anteriormente, aí um incremento de 140% nesses 3 anos de atendimentos do Senar Mato Grosso do Sul, e eu quero dar mais ênfase nesse trabalho, exatamente porque eu tenho uma crença muito grande de que com educação nós iremos transformar a sociedade. Quero ressaltar aqui que o atendimento, ele não é só de compartilhar conhecimento, mas também de levar ações sociais. Nós temos um programa muito forte, que é o Programa Saúde do Homem e da Mulher, que tem levado prevenção voltada especificamente ao câncer do colo do útero, mas hoje também fazendo prevenção ao câncer de próstata no homem, e tendo uma surpresa muito positiva da chegada do homem. Por mais que exista preconceito por parte dos homens em relação ao exame da próstata, um número cada vez mais crescente de pessoas sendo atendida por esse programa que o Senar Mato Grosso do Sul faz lá dentro dos sindicatos, nos municípios que têm a presença dos sindicatos. Além disso, nós temos também o programa Pingo d'Água, que é um atendimento odontológico. Muitas vezes as pessoas não têm entendimento da importância dessa ida desse profissional, exatamente porque a dificuldade maior é chegar na zona rural esse tipo de atendimento. E nós temos levado isso através do Senar Mato Grosso do Sul. Lembrar que existe um programa que eu tenho uma crença muito grande, Otávio, que é o programa Agrinho. Nós estamos atendendo, nesse ano de 2018, 220 mil crianças do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, levando temas de extrema relevância hoje. Eu vou citar alguns:
ética, respeito ao meio ambiente, respeito à diversidade, proteção de água, tudo isso faz com que tenhamos a possibilidade de levar esse conteúdo a crianças, e nada melhor do que você ter algo consolidado a partir do momento que você ensina a crianças que vão dar o exemplo aos pais. Então é uma crença muito grande que eu tenho. São bons parceiros, né? Bons parceiros, né? Lembrando que para que este programa aconteça, eu tenho necessidade de parcerias com o poder público, tanto municipal como estadual, para que a gente possa ter acesso às escolas, para que a gente possa ter acesso às diretorias, aos professores dessas escolas e poder ter acesso às crianças e levando esses conteúdos tão importantes, relevantes, atuais a essas crianças aqui de Mato Grosso do Sul. O senhor representa uma categoria que é o carro-chefe na economia desse país. E, naturalmente, aqueles que votaram no senhor, aqueles que não votaram no senhor, têm ideologias políticas diferentes e este é um ano de eleição. Como é que é ser presidente de uma federação que congrega uma classe tão importante nesse país e ainda assim não buscar lado A, nem lado B, nem lado C? Vai ser um desafio imenso também, né? Não, eu não penso que seja um desafio, Otávio. É muito claro o meu posicionamento enquanto presidente de uma instituição. Nenhuma instituição tem que pender para lado A ou lado B. Nós temos que ter a isenção enquanto instituição. O que nós temos que o direito de cada um individual é uma situação totalmente diversa de uma instituição. A instituição ela não pode ter posicionamento político partidário, porque isso traz prejuízo natural, não só pensando no processo eleitoral, mas também pensando enquanto isenção e neutralidade para que você possa fazer um bom trabalho frente à instituição. Presidente, a gente quer desejar sorte nesse seu triênio e nesse seu novo mandato. A CBN está à disposição do homem do campo. Nós temos aqui o nosso CBN Agro, em que a gente abre espaço realmente para quem produz, e desejar que o senhor tenha êxito e que represente bem a FamaSul, os interesses do Mato Grosso do Sul no meio rural. Agradeço, Otávio, agradeço, Luca, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Sem dúvida alguma, conteúdo nós geraremos para que você possa também ter notícias desse teu programa do Agro aí. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Conversamos com Maurício Saito, ele que foi reeleito agora presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul. A eleição aconteceu no último sábado. Dos 69 sindicatos rurais de Mato Grosso do Sul, agregados à entidade, 66 representados por delegados compareceram para a votação. Desse total, 52 votos foram para a chapa 2 de Maurício Saito, 12 votos para a chapa 1, que foi encabeçada pela candidata Terezinha de Souza Cândido, e 2 votos foram impugnados, eles não compareceram. Saito assume agora por mais 3 anos, de 2018 até 2021, e de acordo com o estatuto, ele não poderá mais concorrer na próxima eleição. A diretoria eleita terá como vice-presidente Luiz Alberto Moraes Novaes, como diretor-secretário Frederico Stella e como diretor-tesoureiro Marcelo Bertoni.